exercício 4, letra A. A. A gente tem o vetor n, que é 1, 2, 3. E o ponto P0, que é x0, y0, z0. E aí a gente quer a equação do hiperplano que passa por P0 e é normal a n. Não custa nada, né, fazer um desenhozinho aqui, né? Assim, está aqui o x, y, z, e a gente tem aqui o ponto P0, dado pelo seu vetor posição, x0, y0, z0. E aqui passa, então, o nosso plano, que é perpendicular ao vetor n. O vetor n tem coordenadas 1, 2, 3. Vou representar aqui assim. Vetor n. Então, esse vetor n, ele é perpendicular a esse plano que passa por P0. O que isso significa? Outro desenho mais simples aqui, ó. Vamos colocar aqui o vetor n e o P0. Então, o produto escalar de n por P0, produto escalar de P0 por n é o valor c, que é constante para esse plano. Quer dizer, qualquer P aqui no plano, se você pegar P aqui, o P0 é x0, y0, z0. O P aqui é x, y, z. Se eu fizer o produto escalar de P por N ou P0 por N, dá sempre a mesma coisa. Só que o P0N a gente tem, vai dar x0 mais 2y0 mais 3z0. Então, P escalar N é igual a P0 escalar N. Isso aqui vai dar x mais 2y mais 3z. Portanto, a equação que a gente tem é o seguinte, ó, pega um vetor, um ponto qualquer P aqui, coordenadas x, y, z. O produto escalar desse vetor pelo vetor n, que é normal ao plano, é o mesmo que P0 por esse cara. Então, x mais 2y mais 3z é igual a esse número aqui, conhecido, que é x0 mais 2y0 mais 3z0. Então, se a gente tem o vetor normal e o ponto P0, a gente tem uma condição para qualquer ponto do espaço pertencer a esse plano. É essa equação aqui. Letra B. Letra B. Se você entendeu a letra B é a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem um vetor n, que é n1, nk. Esse vetor não nulo, essa condição n1 ao quadrado mais nk ao quadrado maior que zero, é só para dizer que ele é não nulo. Porque o 1, 2, 3 a gente sabia que era não nulo. E aí a gente tem o ponto P0, x1, xk. E agora a gente vai ter um ponto P, que é y1, yk. Bom, qual a condição para que P pertença ao hiperplano? Que passa por P0 e é normal a n. Mesma ideia. Você tem aqui o vetor n, está aqui o hiperplano, perpendicular. Está aqui o P0, está aqui o P. Esse daqui é y1, yk. Esse daqui, x1, xk. Então, a gente vai ter que ter P escalar n igual a P0 escalar n. Isso dá
N1, Y1 mais NK, YK, que é o produto escalar de P por N. Isso aqui vai ser igual a N1, X1 mais NK, XK. Se os N são conhecidos, os X, 1, XK são conhecidos, isso dá uma condição para a gente testar nos Y. Bom, na letra C, é um caso particular, é um hiperplano, normal a N, com zero aqui. Em R3 seria o seguinte, ó, seria como você ter aqui a origem e ter um plano passando pela origem. Repara que quando você tem um plano aqui que não passa pela origem, se você tiver um vetor aqui no plano, se você multiplicar ele por um número que não seja 1, ele sai do plano. Se você somar dois caras que estão nesse plano, você tem um vetor lá que está fora do plano. Quando o plano passa pela origem, não. Você pega um vetor U aqui, multiplica por T, ele está no plano. Você pega um vetor U e um vetor V, soma os dois, você tem um vetor que continua no plano. Então, a ideia é que a mesma coisa vale em RK, só que aqui não vale desenho, só vale conta. Bom, qual é a condição para o TU estar em N? TU está em N, então TU pertence a N, C e somente C, o produto escalar de TU por N igual a zero. Mas TU escalar N, pelas propriedades do produto escalar, é T o escalar N. E por hipótese, U está em N. Então, isso daqui é igual a T vezes zero, que é zero. Por quê? Porque U pertence a N. Mesma coisa com TV, né? Mesma conta com V no lugar de U. E U mais V, ó, a gente olha aqui, U mais V escalar N, né? Quer dizer, U mais V pertence a N, C e somente C, isso daqui é zero. Mas U mais V escalar N, de novo pelas propriedades do produto escalar, é U escalar N mais V escalar N. Como U está em N, isso é zero. Como V está em N, isso é zero. Então, isso aqui é zero, né? Pois U pertence a N e V pertence a N. Então, embora aqui seja a geometria que nos guia, aqui a gente pode simplesmente fazer as contas e sem coordenada, ó, só com as propriedades do produto escalar. Letra D. Repara, em qualquer sistema, a gente tem o seguinte, isso aqui é a equação do hiperplano, porque isso aqui é o produto escalar de, vamos dizer assim, de A1 por X igual a B1, onde A1 é A1 N e X é X1 XN. Mesma coisa as outras, esse daqui seria AM escalar X igual a BM. Então, a solução de um sistema linear é uma interseção de M hiperplanos, que são, cada um tem os coeficientes da equação como vetor normal. Em particular, imagina que N igual a 3 e M igual a 2. Então, você está aqui com A11 X1 mais A12 X2 mais A13 X3 igual a B1, A21 X1 mais A22 X2 mais A23 X3 igual a B2.
olha para isso, ó, isso aqui é um plano. Então, esse primeiro é um plano assim. O segundo é algum outro plano aqui assim. Esses dois planos vão se cortar numa certa reta. Então, no caso de um sistema desse tipo, um sistema com duas equações e três incógnitas, você tem interseção de dois planos. É claro que dois planos podem ser paralelos. Então, esse sistema, se os dois planos forem paralelos, não tem solução. Se tiver alguma solução, pode acontecer o seguinte, os dois planos podem ser o mesmo ou se interceptar. Então, o conjunto solução, né, pode ser reta ou plano. Ser o mesmo plano não significa a mesma equação. Significa o seguinte, uma equação pode ser a outra multiplicada por um número. Por exemplo, se você tiver um sistema 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a 1, e tiver aqui 6x1 mais 9x2 menos 3x3 igual a 3, são duas equações diferentes, mas, na verdade, a segunda é 3 vezes a primeira. Então, esse plano e esse plano são o mesmo plano, e aí a interseção é um plano. Mas, tipicamente, é muito azar, assim, pegar dois planos no espaço e eles serem coincidentes ou mesmo paralelos. Quer dizer, tipicamente, eles se interceptam numa reta. Mas, em princípio, poderia ser vazio, reta ou plano. Não é vazio porque na hipótese do exercício está escrito que tem solução.